Bom dia, todos e todas. Vamos esperar o pessoal mais um minutinho, esperar o pessoal entrar. Bom dia. O pessoal está entrando. A gente já vai começar nosso webinar de hoje. Bom, queria agradecer novamente a participação da Marina e da Juliana e a disponibilidade de tempo para fazer essa apresentação para a gente. Com certeza será muito proveitosa. Queria só primeiro deixar um aviso para todo mundo. Fiquem à vontade de mandar suas dúvidas ou no chat ou no Q&A aqui embaixo no Zoom. As palestrantes vão ter um prazer de responder. Bom, acho que já temos bastante presentes. Vamos iniciar. Hoje o nosso webinar é sobre as novas regras de preço de transferência e suas implicações nas remessas de royalties dos contratos de propriedade intelectual. A gente hoje está com a Juliana Bussardi Monteiro de Barros, Head do de Tax no Daneman Siemens, e a Maria Inês Fusita, sócia do Daneman, e as duas hoje vão trazer esse tema para a gente. Então, sem mais delongas, passo a palavra para elas para a primeira apresentação. Bom dia, pessoal. Bom, primeiramente a gente quer agradecer aí a oportunidade da Câmara Alemã por essa apresentação, essa palestra de hoje. E a gente vai dividir a nossa apresentação em duas partes, tá? Então vai começar comigo e depois eu vou passar a palavra para a Juliana. A Juliana vai ficar com a tarefa mais árdua, porque eu vou falar primeiramente aí um panorama geral dos contratos de propriedade intelectual e o INPI, e depois a outra parte a Juliana vai comentar. Bom dia a todos. Obrigada, Helena, a Giovana, obrigada, Câmara Leão, pelo convite, obrigada, Marina. Vai ser um prazer aí a gente conversar um pouco sobre esse assunto. Deixa eu aproveitar só comentar, Helena, Giovana, também muito obrigada, e Cláudia, bom te ver aqui de novo, apesar de virtualmente. Eu vou compartilhar aqui a minha tela. Estão todos vendo? Tudo certo. Joia. Vamos lá. Bom, primeiramente, a nossa lei de propriedade industrial, a Lei 9.279, ela prevê em alguns artigos da nossa lei que o contrato de licença de patente de marca ele deverá ser averbado no INPI para que produza efeitos em relação a terceiros, e que também o INPI fará o registro dos contratos que impliquem transferência de tecnologia, contratos de franquia e similares, também para produzirem efeitos em relação a terceiros. A portaria número 26 é uma portaria bastante recente do NPI, de julho deste ano. Ela praticamente ratificou as instruções normativas anteriores do NPI, que foram todas revogadas, e também determinou que o NPI averbará os contratos de licença, sublicença e de cessão de direitos de propriedade industrial e registrará os contratos de transferência de tecnologia e de franquia. Vamos falar, então, aí das principais modalidades de contratos de propriedade industrial. Nós temos a licença de uso de marca, o LUM, a licença de exploração de patentes, o LEP, o fornecimento de tecnologia, FT, os contratos de prestação de assistência técnica e científica, o SAT, e os contratos de franquia. Aqui eu quis expor aqui para vocês, né, uma estatística que consta no site da NPI, a fonte é do Banco Central, do volume de remessas de pagamento para fora, né, do Brasil,
especialmente na parte de tanto de royalties, né, com transferência de tecnologia, licença de patentes e marcas e assistência técnica. O volume de royalties remetidos, né, para o exterior em relação à tecnologia sempre foi um volume maior, né, chegando aí a bilhões de dólares, né? Seguido de assistência técnica, teve uma queda bastante brusca em 2000, a partir de 2011, né, da parte de remessas de pagamento de remuneração por assistência técnica. Eu acho que muito aí também devido à questão de a parte de impostos, né, a parte tributária, a incidência tributária e da parte de assistência técnica é realmente alta, né? A Juliana pode até dizer isso, então acho que isso até desestimulou um pouco essa questão de pagamentos por assistência técnica. Seguido aí dos pagamentos de royalties por licença de marca e licença de patentes, e depois por franquia. O que a gente acredita é que o ano que vem, com as novas regras de preço de transferência, esse volume de remessa deve aumentar e deve melhorar, né? Até porque agora a gente vai ficar muito mais condizente aí com o mercado internacional. Falando agora sobre os contratos de licença de uso de marca, o LUM. O objeto do contrato de licença de marca são as marcas registradas ou pedidos de registro de marcas no INPI em nome da licenciante. O prazo do contrato de licença de marca ele pode ser fixado pelo prazo de vigência das marcas, lembrando que as marcas elas são registradas por 10 anos, prorrogáveis por 10 anos e assim sucessivamente. O cômputo de royalties por licença de marca, até então, somente era possível por marcas devidamente registradas no NPI. Ou seja, o processo de registro de marca no NPI ele tem levado atualmente menos de um ano, tá? Isso é ótimo, é um prazo bastante curto, vamos dizer assim, tá? Mas somente você podia remeter pagamento por licença de marca quando a marca era já registrada. Pedidos de registro de marcas não era possível. E isso houve uma recente alteração do NPI, o NPI flexibilizou bastante, isso eu vou mostrar aí um pouco mais para frente, em relação às remessas de royalties exterior, e um dos pontos passou a admitir o pagamento por licença de marcas ainda como pedidos de registros e não como marcas registradas. Não há também mais o limite de remessa de 1% da receita líquida de venda dos produtos, tá? Essa questão de não há mais limite de remessa de pagamento entre empresas vinculadas desde o início deste ano, com o marco cambial. Mas a questão da dedutibilidade fiscal limitada a 1%, conforme os percentuais da portaria do Ministério da Fazenda, na 436, né, de 58, ainda permanecem válidos até o final deste ano. Lembrando aí que por marca não é possível ser decorrente de uma patente ou de um processo tecnológico, ou seja, se eu tiver pagamento por patente ou por tecnologia, eu não posso deduzir esse limite até 1% por marca. Contratos de licença de exploração de patente, o objeto, então, seriam as patentes, os pedidos de patentes ou as patentes concedidas. O prazo de licença de exploração de patente é pelo prazo de validade desses direitos que estão sendo licenciados. E no caso de patente, ainda o INPI entende que é só possível remeter royalties por licença de patentes já concedidas, tá? O cômputo dos royalties pode ser desde o protocolo do requerimento de averbação do contrato de licença de patentes. Isso é possível. Mas a patente concedida é somente sobre ela que você é possível remeter royalties. E um processo de patente atualmente aí tem levado, depende da matéria, mas a média é de uns 5 anos, né? E isso realmente sempre causou estranheza e preocupação em relação às empresas estrangeiras, né, que queriam receber royalties por licenciamento de patentes. Essa questão de licença de patentes eu vou falar um pouquinho mais para frente. O NPI ainda está analisando a possibilidade de você também remeter royalties por pedidos de patente, não somente por patentes concedidas. Os contratos de transferência de tecnologia, fornecimento de tecnologia ou know-how, ele regula aquisição permanente ou licenciamento temporário, isso aqui é uma novidade, de técnicas e conhecimentos não amparados por direito de propriedade industrial. Aqui a gente fala de tecnologia não patenteada,
tá? Porque se for patente, a gente fala de uma licença de patentes, aqui a gente está falando de um fornecimento de tecnologia, então são tecnologias não patenteadas, ou fornecimento de informações tecnológicas destinadas à produção de bens industriais ou fornecimento de serviços. Não sei se vocês se recordam, mas o NPI ele sempre teve o entendimento do conceito de fornecimento de tecnologia, né? E não entendia que era possível haver a possibilidade de licenciamento de tecnologia. Ou seja, o entendimento do NPI era que, uma vez que você adquire, a empresa local adquire essa tecnologia, ao fim do contrato, ela não pode devolver essa tecnologia ou cessar o uso dessa tecnologia, tá? Em contrapartida com um licenciamento que você, ao final, teria que retornar, porque a propriedade da tecnologia não foi transferida, tá? Esse entendimento foi flexibilizado, o NPI agora, recentemente, passou a admitir a possibilidade de licença de tecnologia, o que trouxe uma grande oportunidade, né, e um entendimento aí em conformidade com o mercado internacional, né, porque não era possível licenciar a tecnologia e somente transferir, tá? A questão do prazo, o INPI sempre fez a interpretação através do artigo 12 da Lei 4131, de remessa de capital estrangeiro, parágrafo 3º, em que somente pode ser averbados os contratos pelo prazo máximo de 5 anos, prorrogáveis por só mais um período de 5 anos, né? E essa prorrogação teria que justificar a necessidade de continuidade de recebimento da tecnologia. Essa questão aí desse prazo dos 5 mais 5, essa limitação, ele vai valer até o final deste ano, né? Porque as novas regras aí do preço de transferências vai revogar esse artigo dessa lei, que a Juliana vai explicar um pouquinho mais para frente. Os contratos de serviços de assistência técnica são os contratos ou faturas, né, que estipulam as condições de obtenção de técnicas, métodos de planejamento e programação, bem como pesquisa, estudo e projetos destinados à execução ou prestação de serviços especializados, quando relacionados à atividade fim da empresa, esse é um requisito, assim como serviços prestados em equipamentos e ou máquinas no exterior, quando acompanhados por técnico brasileiro e ou gerarem qualquer tipo de documento, como, por exemplo, relatório. Então, é possível ter um serviço remoto, por exemplo, que não vá nenhum técnico estrangeiro para fora, ou a vinda de nenhum técnico, ou melhor, a ida de nenhum técnico brasileiro para fora, ou a vinda de um técnico estrangeiro no Brasil, mesmo que sejam serviços remotos, mas que gerem relatórios ou algum documento, configura a transferência de tecnologia e é assim um serviço, né, registrável pelo NPI. Então, quais são os requisitos, né, que muita dúvida sempre houve aí? Quais são os contratos, quais são os serviços, né, que eu devo levar a registro do NPI? Primeiramente, o serviço ele tem que ter uma natureza técnica ou tecnológica, ele deve ser um serviço destinado à atividade fim da empresa e, consequentemente, um serviço que confere transferência de tecnologia. Normalmente, esse serviço de assistência técnica, a remuneração vai ser com base em custo homem-hora ou homem-dia. Deve-se detalhar esse custo por tipo, por categoria de técnico. Preciso dar uma estimativa de prazo para a realização desse serviço, né? E um valor total da prestação desses serviços de assistência técnica. Uma característica diferenciada, né, dos contratos de serviços de assistência técnica é que o INPI admitia o pagamento que a gente chamava de royalties retroativos, ou seja, se o serviço foi prestado, efetivamente prestado, e é possível comprovar que ele foi prestado, o INPI admitia o pagamento desses serviços, né, a remuneração desses serviços, antes do protocolo do requerimento de registro de averbação do contrato no INPI. Tá? Esse entendimento era uma interpretação que o INPI fazia da decisão número 9 da Secretaria da Receita Federal, em que a dedutibilidade seria a partir do protocolo do requerimento de averbação do contrato no INPI. Mas essas regras também vão ser todas flexibilizadas, né, vamos dizer assim, essa questão de pagamentos retroativos, pelas mudanças aí recentes que a gente teve, tanto na lei cambial como na lei fiscal. Quais são os serviços dispensados de registro? Tá? Existe uma resolução, a 156 do NPI, é uma lista não exaustiva do NPI, mas que são serviços que a gente vê aqui, ou não tem a natureza técnica, ou não é para atividade fim da empresa, ou não configura transferência de tecnologia.
Então, a gente tem, por exemplo, agenciamento de compras, serviços de logística, não é registrável pelo INPI, serviços realizados no exterior sem a presença de técnica e que não gerem relatórios, como eu comentei, serviços de manutenção preventiva em equipamentos, serviços de reparo, calibração, revisão em equipamentos, serviço de supervisão de montagem, desmontagem, instalação, homologação e certificação de qualidade de produtos, consultorias na área financeira, na área comercial, na área jurídica, serviços de marketing, esses são serviços que não são necessários ter o crivo ou a aprovação do NPI. Participação em licitação também, consultoria remota, como eu disse, sem a geração de documentos. E depois a gente entra numa lista de licença de uso de programa de computador. Licença de uso de programa de computador de software não é necessário levar registro no NPI. A lei de software ela estipula quais são o software, né, que realmente deve ser levado a registro no NPI, que é o caso dos contratos de transferência de tecnologia de software. E quando configura a transferência de tecnologia de software? Quando há realmente a entrega de código-fonte, a entrega de toda a documentação completa, como fluxogramas, diagramas. Nesse caso, sim, é uma transferência de tecnologia de software e ele é, assim, registrado no NPI. É difícil a gente ter um contrato de transferência de tecnologia de software. Ele existe, mas são poucos, a grande maioria realmente se trata de licença de uso de programa de computador, como também serviços de suporte, manutenção, instalação, serviços de treinamento de programa de computador, distribuição de programa de computador, aquisição de cópia única de programa de computador, são todos contratos e serviços não registráveis pelo INPI. Quais são os efeitos do registro, né, da averbação no INPI? Os efeitos são o principal, que inclusive está na lei da propriedade industrial, é a validade contra terceiros, oponibilidade perante terceiros. Então, se o seu contrato estipula uma exclusividade ou confere poderes ao licenciado ou ao cessionário para que ele defenda os direitos de propriedade intelectual, ele é importantíssimo e ele precisa estar registrado no INPI, o contrato. O outro efeito seria a legitimidade das remessas de pagamento ao exterior. E isso, desde o início deste ano, por conta do marco cambial, foi alterado, não há mais necessidade para a remessa de pagamento ao exterior do registro no NPI, e ainda válido aí a questão, o efeito da dedutibilidade fiscal desses pagamentos até o final deste ano, vão valer esses limites da portaria 436, né, os limites que variam de 1% a 5%. Em relação às formalidades do registro NPI, os documentos que devem ser apresentados ao NPI, todos online, tá? Há um tempo que o processo de registro no NPI é online, o que acelerou aí o processo de averbação e registro no NPI dos contratos, mas precisamos apresentar o requerimento de averbação, a procuração, a cópia do contrato ou da fatura, que precisa estar legalizada e apostilada. Vamos falar um pouco aí, porque houve uma flexibilização em relação a esse requisito. A tradução simples, há muito tempo não é mais necessária a tradução juramentada. Uma carta justificativa em que você justifica a necessidade da contratação, pagamento da taxa oficial da NPI, e o processo de averbação da NPI, ele vai desde o pedido de averbação até a expedição do certificado de registro. Formalidades. É possível fazer ao NPI não só apresentar um contrato, né, mas também para averbação e registro, mas também fazer uma consulta formal. Às vezes é muito interessante, a empresa precisa ter uma declaração oficial da NPI, que, por exemplo, aquele contrato não configura transferência de tecnologia, ou que aqueles serviços técnicos não são configurados como transferência de tecnologia. Isso até, às vezes, para evitar alguma tributação, né, em duplicidade, por exemplo, eu vou remeter para algum país que tenha um tratado para evitar a bitributação. Então, é possível fazer essa consulta formal, é possível, então, apresentar os contratos, né, de marca, patente, tecnologia ou assistência técnica. É possível também averbar uma fatura por serviço de assistência técnica. A fatura ela é muito utilizada quando são serviços técnicos esporádicos, ou seja, não há uma continuidade, né, dos serviços.
é por um serviço esporádico e curto, determinado tempo. É possível você juntar até 12 faturas, desde que ela tenha o mesmo objeto e as mesmas partes, e é um procedimento que você realmente leva ao NPI para ter essa validade contra terceiros. É possível também apresentar um aditivo contratual e também o distrato, no caso que você quer que seja formalizado, né, o encerramento daquele certificado de registro ou averbação do contrato. Os contratos, o que eles devem conter? Claro, identificação das partes, local e data de assinatura, identificação e qualificação dos signatários. Os signatários devem ter poderes para representar as empresas pelas quais eles estão assinando. Uma descrição do objeto contratual e indicação da modalidade contratual. Então, nos casos de fornecimento de tecnologia, tem que ter uma descrição da tecnologia e dos produtos contratuais beneficiados por essa tecnologia. Uma descrição dos serviços técnicos, no caso de assistência técnica, e uma lista de marcas e de patentes licenciadas, no caso de licença de marca e licença de patente. Precisa constar o valor do contrato, a moeda e a forma de pagamento. No caso de assistência técnica, é preciso constar a taxa homem-hora ou homem-dia, também determinar a quantidade de técnicos, a quantidade de dias e horas trabalhados e ter pelo menos uma estimativa do valor total da remuneração pelos serviços de assistência técnica. Deve ser estipulado um prazo determinado para a vigência do contrato e estipular também a responsabilidade pelo imposto de renda na fonte. Processo de registro no NPI, tá? Se alguns já tiverem experiência, esse processo de registro, averbação no NPI, era muito longo, né? Assim, a gente demorava meses, 4, 5, 6 meses, às vezes anos, né? Para conseguir um certificado de averbação. Atualmente está muito mais célere pelo fato de ser online, porque o NPI agora está realmente numa iniciativa de atuar como parceiro das empresas que querem levar, né, a registro os contratos. Então, uma vez apresentado o pedido de requerimento de registro, averbação do contrato, há um exame formal muito rápido, a diretoria de contratos já publica que foi feito esse requerimento de registro. Em 30 dias, o NPI ele precisa se manifestar ou expedindo o próprio certificado de registro de averbação ou emitindo alguma exigência. Já tive recentemente alguns contratos que foram averbados em menos de 30 dias, né? Então, assim, realmente está muito célere. Se o NPI faz exigência, é preciso cumprir no prazo de 60 dias. Se não cumprido, ele vai arquivar esse processo. Se cumprido, o INPI ele vai examinar novamente e ele vai expedir o certificado de registro ou emitir uma nova exigência. Então, no passado, a gente tinha, no mínimo, uma exigência, tá? Atualmente, não. A gente pode ter alguns contratos que são averbados em menos de 30 dias, e se houver exigência, cumprindo essa exigência e fazendo algum esclarecimento ao NPI, rapidamente o NPI expede o certificado de registro. Agora vamos entrar nas recentes modificações, tá? Em relação ao NPI. No final do ano passado, houve uma reunião do NPI, da diretoria de contratos, da própria presidência, né, e com as associações, né, da LES Brasil e ICC Brasil, e houve várias flexibilizações no processo de averbação dos contratos. O primeiro item aí, não há mais necessidade de notarização e apostilamento quando for assinatura digital no exterior, né? Porque antes se requeria aí a e-notarização e o e-apostilamento, o que levava às vezes muito tempo, né? Uma dificuldade bastante grande, então agora não tem mais essa necessidade. Se for assinatura física, sim, ainda tem. Se for assinado no exterior, ainda tem essa necessidade de notarização e apostilamento. Não tem mais necessidade de rúbrica em todas as páginas. Existia, sim, essa questão que faltava rúbrica em uma das páginas e mesmo até de faturas, o NPI mandava devolver e reapresentar. Não tem mais a necessidade de 2 testemunhas quando for especificada como local de assinatura a cidade brasileira, né? E quando for assinado eletronicamente pelo próprio CPC, não tem mais necessidade de 2 testemunhas. Não tem mais necessidade de apresentação dos atos societários da licenciada ou da cessionária. A grande novidade, que foi a questão do licenciamento de know-how, né, da tecnologia não patenteada, e também a questão dos pagamentos de royalties por pedido de registro de marca.
o que ainda não é possível para pedidos de patentes. Isso ainda está sendo analisado pelo INPI junto à Procuradoria, mas a grande tendência é que também vai ser possível pagar royalties por pedidos de patentes. E aí, recentemente, foi expedida as portarias 26 e 27, em que ratificou todas aquelas flexibilizações que foram apontadas na reunião, na ata da reunião do final de 2022, e também passou o INPI a não mais exigir a certificação ICP Brasil. Essa é a única certificação que o INPI aceitava, agora ele aceita outras certificações digitais, né, desde que apresentadas, não sendo mais necessária ser a ICP Brasil. Não tem mais necessidade de apresentação da ficha cadastro. Ficha cadastro era justamente toda uma ficha em que se demonstrava informações da empresa brasileira, ou seja, investimentos, exportações, várias informações, além dos atos societários da empresa licenciada nacional. Isso não tem mais necessidade. E também essa questão, né, foi formalizada a questão de pagamentos por pedidos de registro de marca. E aí, entrando um pouquinho aí na palestra, né, na apresentação da Juliana, as recentes modificações aí foi realmente o marco cambial, em vigor desde 30 de 12 de 2022, que alterou as regras de pagamento de royalties, né, então não há mais necessidade de pagamento, do pagamento ser registrado no Banco Central para fins de remessa, tá? As remessas ao exterior, elas só passam a depender da prova de recolhimento do imposto de renda retido na fonte, e não existe mais essas limitações de remessa entre matriz e subsidiária. Também teve aí as regras de preço de transferência, a medida provisória que se transformou em lei, também em vigor a partir de janeiro de 2024, com algumas exceções, que a Juliana vai falar. Revogou-se aí algumas antigas leis fiscais e cambiais, e vão ser aplicadas, então, essas novas regras de preço de transferências nas remessas de pagamento entre empresas relacionadas, aí decorrentes dos contratos de propriedade intelectual. O INPI, é importante que vocês saibam, desde 2017, ele não mais examina, ele nem interfere nos contratos, né, no que diz respeito às legislações fiscal, tributária e de remessa de capital. Mas, então, a responsabilidade, a validade e a licitude, né, dessas remessas de pagamento passou a ser integralmente das partes contratantes, tá? Elas precisam, né, ou seja, o contrato e as partes contratantes são responsáveis por isso e precisam, sim, observar as regras fiscais e cambiais, o que gerou até uma insegurança jurídica, porque era muito mais fácil o INPI dizer o que pode e o que não pode, inclusive para o fisco, né? A Receita Federal, ela confia muito no que o INPI fala, afinal de contas, o INPI é o órgão que entende da parte de bens intangíveis, né? Então, assim, essa questão da não intervenção do INPI, de certa forma, gerou uma insegurança jurídica, e por isso que ainda os contratos ainda são levados a registro e averbação do INPI. Então, como era e como está atualmente em relação aos prazos? A questão do prazo dos 5+5, né, que sempre foi um empecilho, ou seja, só podia ter um contrato de transferência de tecnologia por 5 anos, prorrogáveis por mais 5, a prorrogação ainda tinha que ser justificada. Quando a gente queria prorrogar um contrato além dos 10 anos, era realmente uma dificuldade, ou seja, precisaria apresentar um novo contrato com demonstração de nova tecnologia, novos produtos, e mesmo assim o INPI averbava por 1 ano, sempre tendo que apresentar relatórios técnicos, relatórios financeiros, demonstrando essa questão da tecnologia ter sofrido o desenvolvimento e precisar ainda a brasileira receber essa tecnologia. Já há algum tempo, especialmente desde 2017, a gente tem conseguido averbar, além dos 5+5, além dos 10 anos, apresentando um aditivo, né, ao contrato, apresentando também ainda os relatórios técnicos e financeiros, apesar do INPI não fazer uma análise mais tão substancial como antes, mas ele pede uma justificativa, né, de contratação além dos 10 anos, mas isso tudo, né, com as novas regras de preço de transferência que vão entrar, e, portanto, que revogou também o artigo da Lei 4131, que o INPI fazia essa interpretação dos limites de 5+5 anos, né, vai cair, então provavelmente vai haver uma flexibilização ainda maior, né, nessa questão de obstáculo que o INPI impunha nos contratos.
em relação ao prazo. E em relação aos limites de remessa de pagamento, realmente os limites de remessa de pagamento entre empresas relacionadas eram os mesmos limites de dedutibilidade fiscal da portaria 436, tá? Essa questão desses limites de remessa de pagamento entre empresas relacionadas não existe mais este ano, por conta do marco cambial. Mas a questão da dedutibilidade desses pagamentos ainda permanece até o final deste ano, ou seja, ainda vinculados aos percentuais máximos fixados pela portaria 436, e a partir de 2024 não vai ter mais vão ser novas regras, né? Mas a gente ainda recomenda, né? E a gente percebe, a Juliana vai falar isso, que é muito importante fazer o registro, a averbação no NPI, até como segurança jurídica, né? Porque a Receita muito provavelmente vai usar isso como parâmetro, né? Para a determinação dos preços de transferência. Bom, era isso que eu tinha para falar. Eu não sei se a Helena vai passar a palavra para a Juliana, mas as perguntas a gente já combinou, né? Que ia ser ao final aí da nossa apresentação. Obrigada. Obrigada, Marina, pela apresentação. De fato, a gente já está com algumas dúvidas aqui, mas vou reforçar também o que você falou. A gente reservou um tempinho no final para responder todas as perguntas de maneira mais fluida. Então, sem mais delongas, Juliana, por favor, a palavra é sua. Obrigada, Helena. Queria agradecer a Câmara Alemã, Cláudia, Helena, Giovana. Obrigada, Marina. Deixa eu compartilhar a minha tela para a gente começar a falar aqui um pouco da questão tributária. E para o começo. Bom, gente, bom dia a todos, né? Obrigada aí pela participação. Esse ano, né? Os próximos anos vão ser anos bem agitados aí dentro do mundo tributário, digamos assim, né? Essa semana a gente já começou aí com a aprovação de uma medida provisória para tributar os fundos exclusivos. Na sequência, a gente teve aí um projeto de lei para tributar as offshores, e ainda, além disso, já tinha sido, né, publicado aí um projeto para alterar a tributação dos tributos sobre consumo e serviços, né? Então, a gente tem aí 3 diferentes, da falta sobre a renda, né? Algum projeto de lei, uma medida provisória, para alterar aí a questão da tributação sobre a renda. Então, a gente está tendo um ano bem animado. O que a gente já tem concreto são essas novas regras de preço de transferência. Elas já foram aprovadas pelo Congresso, pelo Senado, já temos uma lei, e essa lei vai ser válida a partir de janeiro de 2024, ou até para esse ano, para aqueles contribuintes que quiserem fazer a opção, né? Enfim, como a Marina disse, antes das regras de preço de transferência, a gente teve o marco cambial. O marco cambial ele passou a valer no finalzinho do ano passado, iniciozinho desse ano. O que ele trouxe de diferente? Ele trouxe o seguinte: você não tem mais limites para remessa entre partes relacionadas. Então, eu posso remeter quanto eu quiser. Sim, pode. Não preciso mais do registro no Bacen. Em tese, não precisaria mais do registro no INPI, e a única coisa que precisaria seria a comprovação do imposto de renda, até porque você não remete o dinheiro, o banco comercial não vai remeter o dinheiro se você não comprovar que você pagou o IR. Então, eu precisaria somente dessa prova. E aí os clientes falavam, tá bom, mas eu vou remeter 10% e vou continuar deduzindo 1%? Porque até então as regras de dedutibilidade não tinham sido alteradas. E aí que veio o projeto de lei, a medida provisória 1152, e que trouxe todas essas novidades em relação às novas regras de preço de transferência nos moldes da OCDE. Então, o que aconteceu? Lá em 2017, o Brasil fez o pleito para entrar na OCDE, que é uma organização que justamente tem quase todos os países europeus, os Estados Unidos, os países asiáticos, e eles têm regras muito rígidas contra a evasão fiscal, contra a elisão fiscal, contra a tributação somente em um país e não dividir em cada país onde a atividade de fato está sendo realizada. Então, em 2017, o Brasil fez esse pleito, e aí a OCDE falou, olha, Brasil, se você quer de fato entrar aqui, a gente precisa mudar algumas coisas, a começar pelas regras de preço de transferência. As suas regras são antigas, não acompanhou a nossa evolução,
Então, eles vieram para o Brasil, junto com a Receita Federal, eles fizeram um trabalho muito grande de identificar os pontos mais sensíveis, os pontos mais importantes, aquilo tudo que precisava ser alterado, né? Enfim, eles liberaram um relatório, né, antes da medida provisória até, relatório muito interessante, elencando ali tudo que devia ser alterado. No início, a gente achou que isso fosse ser híbrido, né? Enfim, primeiro ano, escolhe, o segundo ano, vamos ver como é que fica, mas de fato não aconteceu. Em janeiro, desculpas, em final de dezembro do ano passado, quando entrou em vigor o marco cambial, foi publicada a medida provisória 1152, tá? Ela foi aprovada em quase sua totalidade, com algumas nuancezinhas, algumas diferençazinhas pelo Congresso, que foi seguido pelo Senado, e aí chegamos na Lei 14.596 deste ano, né? Então, essa lei, ela traz essas novas regras e a gente sempre teve preço de transferência para bens, serviços, commodities, mas nunca para os intangíveis, para royalties e pagamentos de assistência técnica, científica semelhantes. Isso sempre foi regulamentado por regras antigas, né? Então, o que acontece? As leis, a portaria 436, todo esse conjunto de leis que falavam das regras de preço de transferência para os intangíveis, para os royalties, para as contraprestações de assistência técnica, etc., elas são leis antigas, de 58, de 62, esparsas, e que coexistem dentro do ordenamento jurídico. Elas foram nascendo e não foram revogando as antigas. Então, isso sempre criou uma confusão muito grande. Ah, vale também para dentro do Brasil, para operações domésticas, ou só vale para remessa no exterior? É sobre a receita bruta, sobre a receita líquida, justamente por isso, né? A lei nova ia nascendo e não revogava expressamente a lei antiga. Então, esse é o cenário que a gente tinha para royalties, né? Leis muito antigas, esparsas, e sempre coexistindo dentro do ordenamento jurídico brasileiro. Então, como que funcionava, né? O percentual de remessa estava condicionado ao percentual de dedutíbilidade, que era de 1 a 5%, a depender da natureza da operação e do setor econômico da empresa. Então, por exemplo, licença de marca era 1%. E aí o país, né, por exemplo, a matriz falava, nossa, mas eu cobro 8%, 10% só do Brasil que eu não posso cobrar, só posso cobrar 1%. E a gente cansou de fazer, né, Marina, side letter, até alguns comunicados do INPI dizendo sim, a nossa legislação só permite enviar 1%, por exemplo, de licença de uso de marca, que é o que a gente pode deduzir. Então, quando entrou em vigor o marco cambial, né, tirando esse limite de remessa, ninguém fez nada, ficou todo mundo esperando, porque falou, não adianta também eu remeter 10%, se eu só posso deduzir 1%. E na sequência, veio a medida provisória 1152, né, que já foi convertida na lei, já trazendo toda essa novidade. Então, ela começa a valer já 1 de janeiro de 2024, salvo para aqueles contribuintes que fizerem a opção, que eu vou falar no final, para o ano de 2023. Ela vai retroagir até janeiro de 2023. O que a gente tem visto na prática? Como toda a legislação, os atos infralegais, instrução normativa, ato declaratório ainda não foram publicados, os contribuintes, as empresas estão um pouco cuidadosos, um pouco reticentes em já aplicar para o ano de 2023, né? Entrar no jogo sem saber 100% quais vão ser as regras desse jogo. Desculpas. Então, o que acontece? O que essa lei fez? Ela revogou toda essa legislação antiga, toda essa legislação esparsa, a legislação de 58, além de revogar essa questão da dedutibilidade de 1 a 5%, ela acabou revogando questões correlatas, questões colaterais, né? Como a Marina falou, essa questão do serviço de assistência técnica, que só podia ser por 5 anos, renováveis por mais 5 anos, isso também foi revogado. Então, além de revogar todas as regras, ela revogou algumas nuances que eram aí próprias, que sempre foram próprias, né, dos royalties, da contraprestação aí de alguns direitos intangíveis. Toda essa legislação, ela era replicada no regulamento do imposto de renda. Então, uma vez que ela é revogada, ela também, em algum momento, vai ser retirada do regulamento do imposto de renda, porque a lei base foi revogada, vai ser revogada a partir de janeiro de 2024, né? Então, o que a gente tem hoje em dia? A gente tem essa lei, que ela traz toda a nova metodologia, que eu vou explicar daqui a pouco,
Foi aberta uma consulta pública para a instrução normativa. A primeira instrução normativa que vai regulamentar tudo isso, né, foi aberta em julho desse ano e foi finalizada em agosto. Demorou um mês e até agora não temos ainda uma instrução normativa. Estamos aguardando, não temos atos declaratórios, não temos nenhum tipo, né, de instrução infralegal. Temos só a que fala sobre a opção de janeiro de 2023, que eu vou falar lá no finalzinho. Até porque acho que agora, né, para optar para 2023, enfim, todo mundo quer saber quais vão ser as regras e o que vai ser, de fato, elencado, o que vai ser aí colocado como, né, as novas regras de preço de transferências e tudo que deve ser utilizado para fazer esse cálculo. Isso a gente ainda está um pouco, né, ainda está um pouco embrionário, a gente só tem essa lei e nada mais. O que a lei trouxe? Então, ela modificou todas as regras de preço de transferência, então, transferência para produtos, compra e venda de produtos, serviços, commodities, serviço intragrupo, e trouxe a grande novidade, que foi a revogação das regras anteriores de intangíveis, colocando o Brasil dentro das normas que todos os países usam para os intangíveis também. Então, vai ficar muito mais fácil agora, porque a regra que usa na Alemanha, a regra que usa no Japão, a regra que usa nos Estados Unidos, vai ser a mesma utilizada aqui. Né? Então, se uma empresa na Alemanha cobra 8% de royalties de todas as subsidiárias, ela vai poder cobrar do Brasil também. Né? Agora a gente vai ter essa abertura se encaixar dentro das regras de preço de transferência. Então, o mais importante de tudo foi a adoção do princípio arm's length, né? Que é quando os termos e as condições de uma transação controlada, ou seja, entre partes relacionadas, não somente entre matriz e subsidiária, tá? Quando a gente fala entre partes relacionadas, eu vou ler ali embaixo, a gente tem uma gama ampla, né? São controladas, são não necessariamente somente a matriz subsidiária. Então, o que acontece? O que seria uma transação que obedece ao princípio arm's length? São aquelas transações em que os termos e as condições de uma transação controlada serão estabelecidos de acordo com aqueles que seriam estabelecidos entre partes não relacionáveis em transações comparáveis. Ou seja, hoje eu estou cobrando royalties da minha subsidiária. Se não fosse da minha subsidiária, se fosse de um terceiro, independente, quanto eu cobraria? Né? Eu cobraria 8%? Eu cobraria mais caro? Eu cobraria mais barato? Qual seria o preço competitivo? Então, a gente está sempre trabalhando, quando a gente fala de regra de preço de transferência, com comparável, com um múltiplo daquela operação, né? Então, voltando um pouquinho, falando do conceito de partes relacionadas, não são somente, né? Geralmente fala, no máximo uma coligada, não. Hoje, o conceito que a lei 14.596 traz, né? A gente já tinha um conceito mais amplo, a 9430 lá de trás, quando tratou da primeira vez do preço de transferência. Hoje o conceito são as entidades incluídas nas demonstrações financeiras consolidadas ou que seriam incluídas caso o controlador final do grupo multinacional de que façam parte preparasse tais demonstrações se o seu capital fosse negociado nos mercados de valores. Então, além das coligadas, subsidiárias, controladas, a gente tem aí também esse conceito mais amplo que precisa ser observado. E aí eles trouxeram os métodos de cálculo. Como é que eu vou fazer agora? Porque antes era muito simples, né? Eu pegava de 1 a 5% da minha receita líquida, aplicava, e eu tinha ali o meu limite de remessa e meu limite de dedutibilidade. Quando a gente fazia o registro no INPI, o INPI, né, Marina, durante um bom tempo, ele trazia ali no certificado o limite de remessa e o limite de dedutibilidade. Então, tinha uma segurança jurídica muito grande para o contribuinte. A Receita falava, ok, o INPI falou, não vou me meter nessa questão, o INPI é o órgão responsável pelas remessas, pelos certificados, e ele está dizendo que é 1%, está dizendo que é 3%, que é 5%, vou concordar. Então, o certificado sempre foi muito importante e vai continuar sendo, a gente vai explicar no final, mas tinha essa segurança jurídica muito grande para o contribuinte brasileiro, porque ele tinha um certificado de um órgão competente, né, um órgão federal competente, dizendo ali qual era o limite de remessa e qual era o limite de dedutibilidade. Então, era muito tranquilo, muito fácil. Agora, a gente vai ter os métodos de cálculo, né? E como é que funcionam os métodos de cálculo? Eu não vou explicar um a um, porque são longos, a gente ainda está aguardando as instruções normativas para regulamentar todos esses tipos de métodos, mas eles são semelhantes, né, aos métodos da OCDE. A gente tem o PIC, que é o preço independente comparável, o preço de revenda menos o lucro, o custo mais o lucro, a margem líquida de transação e a divisão do lucro.
Então, o que eu posso dizer sobre isso em resumo, tá? Senão, não sei nem meu tempo como é que tá aqui. Em resumo, são sempre comparáveis a uma operação com terceiro. A uma operação... eu não tenho uma operação com terceiro, eu não faço operações com terceiros, eu só faço a licença da minha marca para empresas intragrupo, dentro do meu grupo social. Como que eu vou fazer? A gente vai procurar um múltiplo. O que é um múltiplo? É uma transação entre terceiros muito semelhante à sua. O que traz para a gente um grau de dificuldade muito grande, porque as marcas são únicas. A patente, a própria essência da patente é ser uma tecnologia, é ser ali uma questão única, né? É ser um bem único, uma tecnologia única, né? Até você não consegue nem registrar se não tiver se não for única, né? Já temos aqui algumas perguntas, depois a gente vai responder. Então, acho que os primeiros métodos são nesse sentido. Vamos comparar um eu matriz, que estou cobrando royalties, né, da minha subsidiária, da minha controlada, enfim, de uma empresa do meu grupo. Eu faço essa operação com terceiros? Não, não faço. Com o Brasil? Não. E no exterior? Também não. Então, a gente vai procurar um múltiplo, né? E aí, a lei, ela traz aí os critérios de comparabilidade, o prazo. Eu não posso pegar uma operação de 2002. Eu tenho aí, né, um gap, uma janela do tempo que eu posso pegar, né? Não posso pegar qualquer operação, né? E para tudo isso aí vai demandar um trabalho muito maior do que a gente fazia antigamente. Um outro ponto interessante, agora as matrizes elas vão poder cobrar um pouco mais, né? A gente não tem mais o limite de 1 a 5%. Então, o que a gente está dizendo até para os nossos clientes converse com o seu financeiro, né? Porque vocês vão ter que chegar num acordo para ver se o que vai ser cobrado pode ser pago, vai ser deduzido integralmente dentro das regras de preço de transferência, mas precisa ver se isso vai funcionar dentro da sua subsidiária aqui. Vamos para o próximo slide, que não está indo. Foi. O que a Receita falou? Para a gente, aqui na Receita Federal, o melhor método é o PIC, né? Então, eles já deram aí a deixa dizendo qual que é o melhor método para eles, mas não necessariamente, né, você precisa utilizar este. Às vezes a empresa, isso não cabe dentro do cálculo da empresa, ou a empresa já vem com outro, né, já vem com um parâmetro pronto, que não é o PIC, mas não tem problema, né, desde que tenham informações confiáveis, né, para poder apresentar para a Receita. E além desses métodos que eu mostrei, na lei eles deixam bem claro que você pode utilizar outros métodos para aplicação, né, para fazer o cálculo aí do preço de transferência. Desde que você tenha também toda a documentação e que seja de uma fonte confiável, né? Não pode fazer, enfim, qualquer cálculo sem uma base legal, sem uma base de dados, né, muito consolidada. Aí vem a questão do INPI, que já perguntaram aqui. Então não preciso mais registrar no INPI. Essa obrigatoriedade não vai existir mais, tá? Mas o que a gente entende? A gente entende que traz uma segurança jurídica muito grande para as empresas e para os contribuintes. Por quê? Vamos supor que chegue um fiscal na sua empresa. Eu tenho aqui esse contrato de licença de uso de marca. Ele vai falar, quem disse que esse contrato ainda é válido? Quem disse que esse contrato é com uma parte relacionada? Quem disse que você é obrigado a pagar 8%? Então, a partir do momento que eu tenho já um documento registrado que me diz qual é a parte para quem eu devo pagar, qual é o período que eu tenho que pagar, por quantos anos eu vou pagar, a partir de que momento isso começou, a gente entende que isso traz uma segurança muito grande para o contribuinte, porque é um documento de um órgão, assim como a Receita Federal, né? Só que na parte de propriedade intelectual. Então, eles têm ali a mesma hierarquia, né? Então, ele não vai questionar esse documento do INPI. Ele vai falar, então me dá o seu contrato e o seu certificado. Né? Então, o certificado ele vai valer aí como se fosse como mais uma prova, mais uma ajuda para o contribuinte. E hoje em dia está muito simples, né, Marina? Está bem mais simples do que era. Então, a gente entende que isso pode servir como uma prova, né, numa eventual fiscalização para você mostrar. Está aqui meu contrato, está aqui meu certificado. Eu posso mandar royalties de marca do dia 1 de janeiro até o dia 12 de janeiro, até o dia 12 de dezembro, por exemplo, 31 de dezembro, por exemplo. E está aqui, ó, eu vou mandar com esse valor e para essa parte. E aí já adianta o trabalho do fisco. O fisco não vai querer discutir com você se aquele contrato é válido, se aquele contrato é para aquela parte mesmo, se aquele contrato está no período certo. Então, a gente entende que adianta um pouco aí
a vida do contribuinte da empresa. Traz esse grau, esse nível de segurança um pouco maior. Agora, vamos lá. A lei, ela traz os conceitos do que seriam os intangíveis, né, para fim de apuração do imposto de renda. Do cálculo do preço de transferência para fins do imposto de renda. Deixa eu falar uma coisa aqui antes. Essas leis de preço de transferência, elas valem para quem apura o imposto de renda, a contribuição social e, consequentemente, o PIS e a COFINS pelo lucro real. Ou seja, se eu estou no lucro real, eu posso deduzir, né, aquilo que eu pago a título de royalties, de contraprestação, das minhas bases, o que vai diminuir os meus impostos a pagar, né? Então, se eu estou no lucro presumido, por exemplo, isso não se aplica muito. Então eu estou aqui numa empresa, estou pensando em sair do lucro presumido e migrar para o lucro real, o nosso faturamento aumentou. Algumas empresas obrigatoriamente adotam o lucro real por conta de faturamento ou qualquer outra questão relacionada à atividade, né, que a empresa executa, e outras empresas estão migrando, todo ano fazem um cálculo para ver se vale a pena o lucro real, se vale a pena o lucro presumido, precisa levar isso em consideração também, que agora teremos novas regras, tá? O que a lei traz sobre conceitos de intangíveis? O intangível é o ativo que, não sendo tangível, ou ativo financeiro, que é muito importante, seja suscetível de ser detido ou controlado para uso nas atividades comerciais e cujo uso ou transferência seja remunerado caso a transação ocorresse entre partes não relacionadas, independente de ser passível de registro, proteção legal ou de ser caracterizado e reconhecido como ativo no balanço, tá? Aqui está para fins contábeis. Então, assim, não necessariamente precisa estar no meu balanço, né? E a gente tem até o caso das marcas autogeradas, que eu não posso contabilizar no balanço por questões contábeis, né? Os CPCs aí não me proporcionam isso. Então, assim, pode ser um know-how, pode ser um processo que a empresa tem, e que é uma ordem que venha da matriz, e que é um processo, enfim, que a empresa que é subsidiária precisa observar. Então, não precisa necessariamente estar registrado no INPI, e nem necessariamente registrado no balanço, não precisa ser um ativo intangível registrado no seu ativo dentro do balanço da empresa, tá? Enfim, aqui a gente entra na parte de, eles trouxeram também aí vem as novidades, eles chamam de intangível de difícil valoração. O intangível para o qual não seja possível identificar comparáveis confiáveis no momento da sua transferência entre partes relacionadas e as projeções de fluxo de renda ou de caixa futuros, ou as premissas utilizadas para sua avaliação sejam altamente incertas, né? Então, esse eles consideram como um ativo de difícil valoração. A gente entende que é mais um know-how, um segredo de indústria, né? Que é um pouco mais difícil de identificar. Um processo dentro da empresa, né? E eles trazem aí também o conceito de funções relevantes, que são aquelas desempenhadas em relação ao intangível. As atividades relacionadas ao desenvolvimento, aprimoramento, manutenção, proteção e exploração do intangível. Então, aí vem a pergunta, qualquer intangível? Acho que tem que fazer um trabalho dentro da empresa para verificar quais são os intangíveis que a empresa usa, né? Então qualquer intangível precisa ser remunerado e precisa ser objeto de preço de transferência? Não necessariamente. A gente entende que eles precisam gerar um valor. Se eles geram um valor significativo a ponto de pagar para a matriz ou pagar para aquela empresa, né, que está te possibilitando, que está te dando essa, digamos assim, entre aspas, essa tecnologia, esse desenvolvimento, esse conhecimento, sim, ele deve ser um ativo registrado. Mas como é que a Receita Federal vai fazer para controlar isso? Isso é muito difícil. Em breve, teremos o que já existe no exterior, que eles chamam de Master File e Local File. São obrigações acessórias que devem vir aqui no Brasil, principalmente, né? A gente tem aí 1 milhão de obrigações acessórias, todo mundo sabe. Deve vir aí como uma obrigação acessória, e o CEO, o CFO, o controller, alguém da empresa se vai ser responsabilizado por isso. Então, ele precisa indicar todos os ativos ou todos os intangíveis que são utilizados na empresa, mesmo aqueles não, né, de fácil identificação, não registrados no balanço, não registrados no INPI. Então, através dessa obrigação acessória, a Receita vai saber quais são os intangíveis que aquela empresa tem, né? A gente tem aqui um know-how que eu não registrei no balanço, eu não registrei no INPI, mas a gente tem esse know-how aqui dessa tecnologia. Então, isso vai ter que ser declarado nessas obrigações acessórias, tanto no Master File como no Local File. Isso tudo a gente está, assim, esperando, aguardando ainda todas essas normas, todas essas obrigações aí que a Receita Federal vai ter que trazer. Um ponto importante também,
quem que eles consideram, estou só olhando aqui a hora, quem que eles consideram como titular do intangível? O titular do intangível sempre foi ali, o dono da marca, o dono da patente, né? Hoje, como que é? Como que a lei traz para a gente, né? Você identifica, pode ser aquele identificado nos contratos, ele é o titular do contrato, então aqui o meu contrato está sendo com ele. Nos registros, como no INPI, por exemplo, ou em outras disposições aplicáveis, enfim, tem que ser como direito autoral, aquele que fez o direito, o que fez determinada obra, tal, é o titular do direito autoral, né? Então a gente precisa seguir isso. E quando isso não for possível, é aquele que exerce o controle das decisões relacionadas à exploração do intangível e que possua a capacidade de restringir a sua utilização nas hipóteses em que a titularidade não possa ser identificada na forma acima. Então, não conseguir, não está no contrato, não está nos registros, não está nas disposições legais, o que é muito difícil de acontecer, né, Marina? Porque sempre está no contrato, se não estiver no contrato, vai estar no INPI ou no contrato, mas quando isso não acontecer, é aquele que tem aí a possibilidade de tomar decisões relacionadas à exploração de determinado intangível. Um ponto importante, não vão ser dedutíveis na determinação do lucro real e na base de cálculo da CSLL. Um ponto importante, eu devia ter falado no início, isso daqui também vale para a contribuição social sobre o lucro líquido, tá? Então, a gente está falando de preços de transferência, isso impacta tanto na base de cálculo do IRPJ quanto na base de cálculo da CSLL. Por que você está falando isso, Juliana? Porque com as regras antigas, em 2017, veio uma instrução normativa tirando a CSLL. Então, eu podia deduzir tudo para a CSLL e só aquele de 1% para o imposto de renda. Aqui, o primeiro artigo da lei já fala lucro real, imposto de renda e contribuição social. Então, são para os dois tributos. Enfim, mas não são dedutíveis da base desses dois tributos quando a dedução dos valores resultar em dupla não tributação. Também não é fácil de acontecer, né? Porque, por exemplo, o que seria essa dupla não tributação? Quando o valor que eu estou pagando é considerado uma despesa dedutível para o beneficiário desse valor. Então, eu estou pagando um valor para a Alemanha e lá eles vão considerar como uma despesa dedutível. Eu não posso deduzir no Brasil, porque isso vai configurar uma dupla tributação. Quando o valor aqui que eu estou deduzindo for tratado como rendimento, não for tratado como rendimento tributário, tiver uma isenção, ou então a empresa lá faz parte de um programa com benefício fiscal na jurisdição dele. Então, isso precisa também ser muito alinhado com a parte que está recebendo os valores, né? Ou seja, eu não posso deduzir aqui quando isso não for tributado lá, porque senão eu vou ter uma dupla não tributação. Eu desconto isso da minha base de cálculo e lá também não é tributado, né? Então, eles tiveram esse cuidado. Ou então, quando os valores sejam destinados a financiar direto ou indiretamente as despesas dedutíveis, né? Que acarretem ali nos itens que eu acabei de falar, que seja considerado uma despesa dedutível ou que não seja tributado. Um ponto muito importante que veio na medida provisória, quando passou veio na medida provisória, quando passou pelo Congresso, isso foi retomado, é o seguinte: você não pode deduzir os valores enviados para país ou dependência com tributação favorecida ou que sejam beneficiários de regime fiscal privilegiado, tá? Isso, o regime fiscal privilegiado, ele foi retirado quando da aprovação da medida provisória pelo Congresso Federal, tá? E esses casos, eles valem até para partes não relacionadas. Então, assim, a gente tem vamos distinguir, a gente tem dois institutos. Os paraísos fiscais, que a gente chama de blacklist, que são aqueles países que tributam a renda com percentual menor que 17%. Então, não posso deduzir quaisquer royalties que eu mandar para paraísos fiscais. E a gente tem aí o regime fiscal privilegiado. O regime fiscal privilegiado, a gente coloca eles numa gray zone, porque eles não necessariamente têm... o paraíso fiscal, eles estão listados pela Receita Federal, tá? Desde 2010 tem uma lista lá bonitinha com todos os paraísos fiscais. Então, é muito fácil de consultar para saber se o destino do dinheiro está indo para um paraíso fiscal ou não. E o regime fiscal privilegiado também está listado pela Receita, tá? Na mesma instrução normativa, ele está numa gray zone, ele não necessariamente tributa a renda com valor inferior a 17%, mas às vezes ele tem o non-disclosure dos sócios, ele tem algumas outras questões que facilitam a tributação, e também está listado.
tá? Mas esses beneficiários de regime fiscal privilegiados, eles foram retirados, tá? Então, hoje a gente tem que não pode ser deduzido as remessas para país ou dependência contributação favorecida, mais conhecido como paraíso fiscal, mesmo para empresas não controladas, mesmo para empresas que não estejam dentro do mesmo grupo econômico. Outros aspectos aqui importantes que a gente precisa falar. A gente não viu ainda, estamos esperando as instruções normativas da Receita, a regulamentação, ou um decreto, alguma questão assim. A gente não viu o Safe Harbor. Nas leis que a gente tem hoje, que tratam de preço de transferência para serviços e bens, a gente tem um Safe Harbor. O que são esses Safe Harbors? São exceções, né? Então, se eu me enquadrar dentro dessas exceções, eu não preciso seguir as regras de preço de transferência. Tá? Isso ainda não chegou. E tem também a margem de divergência. Hoje a gente tem uma margem de 5%. Ah, então, qual é o meu preço? Ah, o seu preço é 1%. Eu tenho uma margem de 5% a mais ou a menos, né? Porque pode acontecer. Então, hoje em dia isso é utilizado, é bastante utilizado, porque às vezes o preço vem pronto lá de fora. Ah, o meu preço é 0,65. Olha, então você pode ficar aí, né, entre 5% a mais e 5% a menos, que tá ok, a legislação permite. Isso ainda não chegou para a gente, isso ainda não foi publicado, né? Estamos aguardando, a gente ouvimos dizer que a Receita Federal vai trazer isso sim, mas nas instruções normativas, mas enfim, vamos aguardar, né? Por enquanto não temos nada. Uma outra questão muito importante, que são as soluções de consultas específicas. Você paga R$80 mil e você tem uma solução de consulta para fazer uma solução de consulta para a Receita Federal. A Receita Federal vai te dizer o quê? Seu método mais apropriado é o X, né? Ai, que bom! Então, olha que segurança jurídica. Sim, mas se você fizer suas contas e achar que esse não é o método mais apropriado e fizer uma consulta para a Receita Federal e ela te disser isso, você tem que seguir. É vinculante, você vai ter que seguir aquilo que a Receita te falou. Né? A gente chama de APA, né? De acordo de preço antecipado, isso vem da legislação estrangeira e agora aplicado no Brasil. Então, é maravilhoso isso, me traz uma segurança jurídica. Tem cliente que prefere, por quê? Eu prefiro ouvir da Receita o que eu tenho que fazer antes do que achar que esse daqui é o melhor método e lá na frente ser autuado, né? Com multa, juros, né? Selic, e tornar uma contingência, fazer uma contingência para a minha empresa. Né? Essa consulta custa R$80 mil, eles vão ter um departamento especializado em preço de transferência, ele vai te dizer qual é o melhor método para você usar. Pode ser o mais barato? Não necessariamente. Pode ser o mais caro? Não necessariamente também, mas a gente acredita que sim. Né? A Receita não vai querer perder a arrecadação. Mas, enfim, ainda não temos muitas novidades sobre isso e acho que depende muito do apetite da empresa. Vai me dar um conforto muito maior, reportar para o meu CFO, reportar para o meu CEO, que a gente tem um aval da Receita para fazer esse tipo de preço de transferência, sim, vai me dar um conforto muito maior, vou dormir bem mais tranquilo. Não, aqui a gente está fazendo com a empresa X, estamos fazendo com a Dânima, estamos fazendo com outra empresa, e para mim isso está muito tranquilo, isso está muito claro, eu estou com as bases consolidadas, e não necessariamente eu quero ouvir o que a Receita tem a dizer, porque pode ser que não seja aquilo que eu queira aplicar, pode ser aquilo que não funcione para a minha matriz, né? Então, isso também precisa ser analisado. Um ponto importante também que a gente tem são as penalidades excessivas, podendo chegar até R$5 milhões. Então, assim, se você não entregar a documentação correta, se você não cumprir com os requisitos que estão na lei, que virão aí nas próximas regulamentações, né, nos próximos atos de regulamentação, as penalidades são bem altas, né? Acima do que a gente esperava. Vamos ver aí, a gente tem uma penalidade assim, máxima de R$5 milhões, o que é muito para a empresa, por ter se equivocado, por não ter juntado o documento correto no cálculo de preço de transferência. Não é razoável dentro do direito tributário, beira aí ao confisco, né, que a gente chama, que é vedado no ordenamento jurídico brasileiro. Então, essas penalidades, a gente está esperando também que elas venham um pouco mais leves nas instruções normativas, que elas, enfim, sejam regulamentadas, né, de forma bem clara, para que o contribuinte aí possa verificar o que tem que fazer, como que vai ser, e também poder aí mensurar uma possível contingência para a empresa. E, por fim, o que a gente tem? Nós já tivemos essa instrução normativa, que trouxe aí a possibilidade, a instrução normativa 2132, que trouxe a possibilidade de fazer opção para o ano de 2023, né?
Aqui, na época, ela ainda regulamentava a medida provisória, porque não tinha nem a lei, né? Não tinha tido a conversão na lei ainda. E ela traz alguns esclarecimentos e reitera os conceitos que viraram lei. E ela diz o seguinte: se você quiser aplicar essas regras novas de preço de transferência para 2023, vai ser irretratável, vai valer de janeiro para o ano todo, e ela deve ocorrer entre 1 e 30 de setembro, ou seja, a partir de amanhã até 30 de setembro, e você faz a abertura aí de um processo através do ICAC e preenche um termo de opção que está anexo nessa própria instrução normativa e faz a formalização para o ano de 2023 inteiro, valendo de janeiro até dezembro, tá? E aí, feita essa opção, as novas regras, tudo que tiver nessas regras trazidas aí pela medida provisória convertida em lei, vão ser aplicadas para a sua empresa. Do ponto de vista prático, tá? A gente está vendo, tem de 20 clientes, por exemplo, que está analisando isso. Por quê? Porque a gente não tem ainda toda a legislação pronta. A instrução normativa já era para ter saído antes desse 1 de setembro, né? Se eu quero fazer a minha opção, eu preciso saber do que eu estou tratando, do que eu estou falando, né? E, por enquanto, a gente ainda não sabe. A Receita Federal e a OCDE, elas já trabalharam muito esse conceito, elas fizeram um documento grande, a gente tem acesso a esse documento, mas a gente ainda não tem as normas, a gente ainda não tem os atos infralegais, a gente não tem um decreto regulamentador, né? Então, como é que eu vou entrar numa regra nova sem saber o que tem? Vai que vem uma novidade aí como se diz, numa instrução normativa, num ato declaratório, num decreto, no posicionamento da Receita, como é que eu vou, né, me alinhar sabendo que pode vir uma coisa nova? Enfim, era isso que eu tinha para falar, acho que eu cumpri meu tempo aqui direitinho. E a gente fica aberto aí para as perguntas, que a gente já viu aqui que temos bastante. É isso aí. Bom, vamos lá. Começar com com as perguntas. Do Evandro, como fica a nota de débito nesse caso? Pode ser utilizada como forma de registro? Bom, acho que essa pergunta é para mim, né? Eu acho que é para você, Marina. Vamos lá, não sei exatamente o que ele quer dizer com nota de débito, tá? Mas, por exemplo, fatura, como eu tinha mencionado, fatura por serviços de assistência técnica é sim passível de ser levada a registro no NPI. Ela tem que cumprir alguns requisitos, né? Você tem que ter lá o número de série, você tem que ter as partes, você tem que ter lá uma descrição do serviço que foi prestado, o tempo, lembrando aí, a assistência técnica precisa ter o custo homem-hora ou homem-dia, então tem que ter toda essa previsão e o valor total da fatura, tá? Então, nota de débito, se for para serviços reembolsáveis, que eu falo, na verdade, despesas administrativas como deslocamento, alimentação, né? Esse tipo de serviços, eles não são registráveis pelo NPI, mas algumas empresas, elas até gostam de constar esse valor para que no certificado apareça, porque no certificado vai aparecer o valor que é averbado pelo NPI, como, né, transferência de tecnologia, como serviços de assistência técnica com transferência de tecnologia, e vai vir também um valor que vai estar descrito como serviços não averbáveis pelo NPI, que muitas vezes a empresa quer que conste aquele valor, que é um reembolso de transporte, de alimentação, coisas do tipo, tá? Mas é sim passível de registro no NPI, pode ser sim levado a registro no NPI. Não sei se eu respondi a pergunta, se eu não respondi, pode me perguntar de novo. Se o Evandro ainda estiver por aí, ele manda mais uma notícia. E como será feita a verificação se o preço entre relacionados... Helena, rapidinho, deixa eu só falar que o Rodrigo tinha feito uma pergunta que eu coloquei para ele. Já responderemos quando falarmos sobre a parte tributária. Eu não sei se para ele tem alguma dúvida. A pergunta dele foi: então é possível enviar royalties em registros no INPI? Sim. Qual a vantagem do registro? A vantagem do registro justamente dá uma segurança jurídica maior para a empresa e para o contribuinte. Então, foi que eu já tinha, enquanto a Marina falava, ele fez essa pergunta. Eu falei que eu falaria depois, enfim, falei de fato, mas queria saber se tem alguma dúvida ainda dele. Mas Claro. Bom, claro. E como seria feita a verificação se o preço entre relacionadas é compatível ao que seria praticado com terceiros?
Em caso de análise pela Receita, você antevê que haveria talvez abertura de dados e verificação dos contratos com terceiro para poder averiguar se o princípio foi cumprido? Então, vamos lá. Como seria feita a verificação se o preço entre relacionados é compatível com o que seria praticado com antecipação? A gente tem um banco de dados, tá? Então, por exemplo, a empresa, ela não tem, essa empresa em questão, ela não faz essas operações de royalties com terceiros no exterior, nem com terceiros no Brasil. E aí? Aí a gente vai para os múltiplos, que é isso que ele está me perguntando. E a gente vai para o banco de dados. Então, a gente tem um banco de dados dentro do nosso sistema de cálculo que vai me dizer como empresas do mesmo setor, dentro daquele período X que a Receita está mandando, dentro daqueles critérios de comparabilidade que a Receita está mandando, eu vou ter que achar uma empresa semelhante e que cobre royalties com transações não relacionadas, ou seja, com transações com terceiros. Através desse banco de dados, eu vou conseguir aí 10 contratos, 15 contratos, 20 contratos, e aí a gente vai fazer uma média, que é o que diz exatamente a Receita Federal. E aí a gente tem essa média, e com essa média eu vou saber quanto que empresas não relacionadas cobram por aquele tipo de royalties, por aquele tipo de assistência técnica, numa operação entre não relacionados. Agora, segunda, em caso da análise da receita, você antevê que haveria talvez abertura de dados, verificação dos contratos com terceiros para poder... Então, muito boa pergunta, Alberto. O que acontece? Aqui no Brasil, a gente poderia utilizar o INPI como uma base de dados, né? Inclusive, nós estamos conversando isso com a Receita. Porque aqui o INPI ele não abre os contratos. Os bancos de dados do exterior, todos eles abrem os contratos. Todas as partes, todas as cláusulas, a gente tem acesso a tudo. Aqui no Brasil, não. Agora, será que o certificado do INPI não seria suficiente se eu quiser fazer uma comparação com um múltiplo no Brasil? Porque o certificado do INPI ele tem um resumo do contrato. Eu não quero saber de cláusulas de descumprimento de pagamento, de multa, de outros assuntos. O que eu quero saber é quem é a parte, qual o valor de royalties que ela cobra, a vigência do contrato e a natureza jurídica. Acabou. Isso tudo eu tenho no certificado. Então, será que a Receita vai liberar? Será que o certificado vai ser suficiente para poder fazer essa comparação? Para poder servir como uma base de dados aí para um cálculo de preço de transferência? Vamos aguardar. A gente já perguntou isso. Estamos aguardando aqui, estamos em contato com eles sempre para ver como é que é essa questão aí, como é que vai ficar essa questão dos intangíveis. Perfeito. Aí temos mais uma. Para os casos de royalties, o método PIX será mais aceito ou isso são para todas as operações? Então, Selma, na legislação, eles colocam genericamente falando, o PIC será o mais aceito, tá? Mas isso é muito subjetivo, porque não necessariamente o PIC vai conseguir ser aplicado para uma operação de royalty, né? Então, isso é muito subjetivo. Ou então, às vezes, a empresa do exterior já vem com um outro método que não seja o PIC, e a gente só vai confrontar com a legislação brasileira, ver se encaixa. Então, não necessariamente. Eles colocaram isso de forma genérica para todas as operações, compra e venda, serviços, tudo mais que tem dentro da lei, não só para as operações com royalties e intangíveis. Mas isso não é uma regra. Eles colocaram, esse é o meu preferido. Né? Eles deram essa deixa, mas não necessariamente, às vezes a gente não consegue utilizar esse método, né? Tem que ter isso em mente também, que às vezes não é factível. Sim. Não, perfeito, perfeito. Temos mais uma. Os clientes estão optando por usar no ano calendário 2023? Pablo, não estão, tá? Tá todo mundo com muito receio, justamente pela falta de legislação, pela ausência de leis claras, né, da regulamentação. Um ou outro estão optando, que, enfim, já fazem cálculo de preço de transferência há muito tempo com outros, né? Com outras operações, como compra e venda de produtos ou serviços, então aproveitaram para fazer alguns testes e estão entrando em 2023, mas muito poucos clientes. Perfeito. Eu acho que no momento eram essas as perguntas. Vamos ver se mais alguém tem perguntas, senão a gente vai se Aí eu posso encaminhando. Pode se falar. não, aí posso fazer uma conclusão, então? Claro. Agora que eu já falei no meu tempo, deixa eu concluir. O que acontece, gente? O que a gente está indicando? Antes de tudo, precisa ter uma conversa entre os departamentos. O departamento financeiro, para ver se a conta vai fechar na subsidiária, né? Então, o departamento de PI com o departamento tributário e o departamento financeiro. Porque a gente não sabe quanto que a matriz vai querer cobrar.
E a gente precisa saber se esse valor que a matriz vai querer cobrar faz sentido dentro da subsidiária. Como é que vai ficar o resultado da subsidiária? Porque no momento você tem um interesse que é cobrar mais royalties, né, do lado da matriz, mas você também tem um interesse dentro da sua subsidiária de ter um resultado bom, né, de fechar com um resultado bom, de demonstrar o seu resultado aqui. Então, isso precisa ser conversado muito internamente e depois conversar com a matriz, né? Enfim, demonstrar para ela, de repente, que aquele tanto de royalties que ela está querendo cobrar não faz sentido para o Brasil, ou sim, faz sentido, pode cobrar. E aí, se a empresa lá fora já tiver um valor padrão, a gente só analisa, a gente não precisa partir do zero, a gente só analisa se, por exemplo, 8% cabem na legislação brasileira, né? E se a gente vai estar de acordo, né? Seguindo todas as regras de preço de transferência, não vai precisar fazer nenhum ajuste nas bases de cálculo, tanto do IR quanto da CS. E um ponto legal também que a gente está indicando para os clientes, vai ter que ter um trabalho interno de levantamento desses intangíveis, porque na legislação anterior você tinha um teto de 5%, mas você podia fazer de graça. Então, por exemplo, eu tinha, né, Marina, muito comum fazer marcas e patentes, eu cobrava por patentes, não cobrava por marca. Né? Então, agora eu não posso mais fazer nada gratuito, tudo tem que observar essas regras, né? Eu tenho um valor mínimo e um valor máximo, eu não vou poder fazer gratuito. Então, acho que tem um trabalho muito grande dentro das empresas de identificação de todos os intangíveis. Esses que eram gratuitos e outros que nem passava pela nossa cabeça que tinha que ser cobrado, às vezes um know-how, às vezes um procedimento que era utilizado, vários intangíveis que não tinham necessidade, né? De ter esse tipo de cobrança e nem preocupação. Então, acho que esse também é um trabalho muito importante para as empresas, né? Verificar todos os intangíveis que a empresa tem, o que é de fato um intangível, o que não é um intangível. A gente tem uma discussão muito interessante sobre isso, né? Um pedido de patente, por exemplo, seria um intangível para fins dessa lei? Né? É uma expectativa de direito. Então, essa questão surgiu aí num outro debate. Então, são algumas questões que as empresas precisam fazer um trabalho interno para levantar tudo que tem dentro da empresa de intangível, que às vezes nem era sabido, e depois essa questão aí, mas quanto que eles vão querer cobrar? Será que isso funciona para a gente? Isso roda para a gente? A gente vai ter prejuízo aqui? Né? Eu vou conseguir deduzir tudo? Vou conseguir deduzir tudo? Vamos tentar deduzir tudo dentro das regras, né? De preço de transferência, mas esse valor é muito alto, será que isso não vai fazer muita diferença? Será que meu resultado vai ficar negativo? Né? Então, tem muitos pontos, né? Assim, que precisam ser... Sim, Selma, foi prorrogado essa adesão, mas a gente ainda não tem as regras, a Selma está dizendo aqui que essas regras foram prorrogadas, mas a gente ainda não tem as regras que instituem aí a instrução normativa e os atos declaratórios, a gente não consegue ainda identificar. Então, eu acho muito difícil, ainda para o ano de 2023, fazer essa análise e enfim, é opção para aplicar as regras de transferência, de preço de transferência para esse ano, mesmo sendo prorrogados para o final do ano. Foram prorrogadas justamente porque, enfim, começaria o prazo amanhã, se encerraria dentro de um mês e a gente ainda não tem aí as regras definitivas de como isso vai ser aplicado. Acho que surgiu mais uma pergunta. Perfeito, Juliana. Foi obrigada só. Perfeito. Bom, acho que se a gente não tiver mais nenhuma dúvida, podemos nos encaminhar para o final. Novamente, queria agradecer a Marina e a Juliana pela apresentação maravilhosa, acho que foi bastante proveitosa. E temos mais perguntas aqui. Os TPs de serviços prestados no Brasil são impactados? Como assim, os TPs de serviço? São, todo serviço também. Serviço já entra nessa daqui. Bens, serviços, commodities e a novidade foram os intangíveis. São impactados também, os serviços entram nessas novas regras. Muda alguma coisa nas retenções? Não muda nada na tributação, por enquanto, não muda nada na tributação e nem nas retenções. Aqui são só as alterações de preço de transferências, de valores a serem remetidos e serem deduzidos. Perfeito. Quando o Brasil cobra o serviço? Como assim? Quando? Não, acho que ele quis dizer o que significa o serviço da pergunta anterior.
E, É. Ah, tá. Quando que o Brasil cobra o serviço? Entendi. É e da pergunta anterior, então, né? isso. E também queria informar que a gente vai disponibilizar a palestra para os inscritos, então podem ficar tranquilos, chegará por e-mail, junto com a pesquisa de satisfação, então, por favor, se puderem responder depois também. E acho que não temos mais dúvidas no momento. Então, muito obrigada novamente, Juliana e Marina, pela apresentação, pelo Daneman pela parceria de sempre e a todos os presentes pela presença. Então, bom dia para Bom todos. dia. Obrigada, pessoal. Bom Muito, dia. Obrigada, muito, bom dia. muito obrigada. Tchau, tchau. Tchau, Tchau, tchau. tchau.